milagres, profecias que aconteceram, pessoas trazendo mensagem de Deus assim, que aconteceu, pessoas que foram usadas mesmo, e tudo que ela falou aconteceu. Mas só uma coisa me prendeu na igreja, que foi a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, enquanto nós estamos aqui lendo a Bíblia, quem está lendo nos nossos corações é Jesus Cristo. E isso é um fato. Amém? Isso vai ser uma constante na nossa vida. Leia a palavra e Ele vai estar vendo o seu coração. Não leia a palavra, ore, mas Ele está examinando o seu coração. Amém? Então, para nós ficarmos assim, como se diz assim, seguros e esperançosos, nós sabemos que Deus é uma constante na nossa vida. Amém, irmãos? Aconteceu aquilo que está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então vai estar constantemente junto contigo. E o primeiro tópico que eu coloquei foi: a palavra de Deus foi escrita para que o homem tivesse conhecimento de Deus. Amém? Por que a Bíblia não fala de dinossauro? Porque Deus queria que o homem conhecesse Ele, entendeu? E não que conhecesse os dinossauros ou qualquer outro tipo de coisa. Segundo tópico, a palavra de Deus foi escrita para mostrar ao homem que há um caminho para chegar até Ele. Amém? Amém. E isso foi esclarecido durante o dia que nós aceitamos a Jesus. Os irmãos começam a observar a sua vida. Amém? Você seguindo a palavra de Deus, os irmãos começam a observar que Deus já lapidou muito a sua vida. E isso também foi uma constante, não foi? Mesmo quando você fez coisa errada, se arrependeu e percebeu que era Deus que estava lapidando a sua vida. Amém? Então Ele tem esse caminho para mostrar para você. A palavra de Deus foi escrita para que o homem tivesse disciplina. Amém? Amém. Vamos ter até um cantor no mundo aí, tinha, né, que ele já morreu, né? Que ele falava na sua música: disciplina é liberdade, né? Aquele Legião Urbana, né? Ele falava, né? Disciplina é liberdade. E realmente é liberdade. A minha disciplina faz com que eu não consiga e nem interfira na sua vida, principalmente na sua vida com Deus, né? Então a disciplina, irmãos, ajuda o homem a chegar até Deus. A palavra de Deus foi escrita para que o homem fosse libertado das mentiras, da opressão psicológica. Amém? Os irmãos estão entendendo? Da opressão psicológica do homem e da opressão de Satanás. Eu não sei o que você está passando, amém? Mas por você observar a palavra de Deus, buscar a Deus em oração e acreditar nisso que está escrito aqui, amém? Você consegue transpor as barreiras. O próprio Paulo falava sobre a palavra de Deus, que ela é o poder de Deus, o Evangelho de Cristo. Ele fala: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Amém? Amém. Então é da vontade de Deus que nós venhamos aprender as coisas, irmãos, que nós venhamos prosperar em conhecimento, que nós venhamos crescer. Isso é da vontade de Deus. Os irmãos concordam comigo? Amém? Daí, irmãos, a compreensão de João 8:31. Vamos comigo lá, dá uma lida? Quem está em João 6 aí? Amém? João 8:31, ele vai dizer assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos diferentes ou não somos diferentes? Hein? Aquilo que a gente sabia, com o impacto que nós tivemos com a palavra de Deus, e a mudança e a transformação na nossa vida, estamos diferentes ou não estamos diferentes? Hein, irmãos? Então prova que a palavra de Deus, ela transforma, amém? E o versículo 36 vai dizer assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então está aí, irmãos, amém? Uma das coisas que transforma o coração do servo de Deus é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela testifica de Deus, ela fala de Deus, ela fala de Jesus, ela fala do Espírito Santo e fala sobre os homens ungidos de Deus. Amém? Por isso que nós temos que ter como exemplo, porque foram seguidores de Cristo. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Porque ele procurava imitar a Cristo. Então Cristo é o nosso, amém? É o nosso guia. Cristo é a nossa, amém? Esperança. Cristo é o nosso exemplo em todos os sentidos. Amém? Deus é maravilhoso. Tudo isso acontece por conhecer a Deus. Amém? Os irmãos já ouviram a sabedoria testificando de Deus? Os irmãos já ouviram a sabedoria testificando de Deus? Provérbios 8. Coisa linda. Vamos ler junto comigo? Vamos lá em Provérbios capítulo 8. Os irmãos já acharam? Provérbios capítulo 8. A partir do versículo 22. Amém? Esse é o tópico 6. Amém, irmãos? Que nós já entramos. Aquilo foi só uma pequena introdução. Agora nós vamos entrar um pouco mais na profundidade da palavra. A sabedoria testifica de Deus. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, amém? Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, sede sábios. Bem-aventurados o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Irmãos, eu aprendi isso quando eu fazia curso de teologia na IBTEL. E vou falar uma coisa para os irmãos: isso daí nunca mais saiu da minha mente. A sabedoria testificando de Deus. Aí eu falo para os irmãos: tem gente que ainda acha que é pouca coisa, né? Tem gente que acha assim: eu não valho nada, eu não sou nada. Meu querido, você é tão importante para Deus, que esse tipo de coisa
Deus quer dividir com você. Amém? Amém. Deus quer que você cresça mesmo. Mais para frente aqui na pregação eu vou estar falando sobre isso. Deus quer um povo sábio, inteligente e de boas obras, que tenha temor a Ele. Amém, irmãos? Temor, o princípio da sabedoria, um profundo respeito pela pessoa de Deus. O temor que eu estou falando não é medo de Deus, mas é um profundo respeito pela pessoa de Deus. Amém? Tudo isso a sabedoria nos ensina. Amém? Amém. Tópico 7. Vamos comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 24. Capítulo 1. Capítulo 24 de Coríntios. É ruim. Hã? Só se for apócrifo. Então. Capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 24, olha só o que Paulo vai falar aqui, ó. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os irmãos estão vendo aí? Os irmãos estão vendo na criação, no universo, todas as coisas? Haja luz, preparou todas as coisas, não foi isso que Deus fez? Quem estava junto? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? A sabedoria testificou lá na frente. E aqui agora Paulo pega e dá esse esclarecimento. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só o versículo 30. Versículo 30 vai dizer: mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Está falando que nós somos de Deus, amém? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus Cristo, Paulo fala como a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Então, os profetas já testificavam dele, irmãos. Amém? Isaías profetizou sobre Jesus e falou dele, sobre ele, como ele viria capacitado, como que Deus ia trazer o Messias na terra. Então para Isaías foi mostrado isso, para Salomão foi mostrado, irmão, Jesus Cristo como a sabedoria de Deus. Para Isaías, Deus já mostra para ele a capacitação. Vamos comigo lá em Isaías, amém? Glórias a Deus. Isaías, capítulo 11. É uma passagem muito conhecida, irmãos. Mas foi revelado isso para Isaías, falando do Messias, como ele seria. Isaías capítulo 11 diz assim, só vou ler 2 versículos. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E aí ele diz assim, ó, Isaías: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, amém? E o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. Então os irmãos viram como Jesus Cristo, como homem, veio nessa capacitação, amém, irmãos? Então a palavra de Deus fala isso, amém? Então nós temos um mestre que nos ensina coisas maravilhosas. Então nós temos certeza que o nosso caminho não está desprovido, amém?
Porque o Espírito Santo de Deus, ele está junto conosco, amém? E Jesus Cristo falou que ele viria para nos ajudar, amém? E aí vamos lá para Isaías 61, capítulo 1, 2 e 3. Aí Isaías, ou o povo que veio do cativeiro, né, trouxe essa mensagem, o qual Jesus Cristo lê também lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 4, se não me engano, versículo 15, 16, não sei, acho que é mais ou menos isso aí, mas ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui, irmãos, está mostrando o ministério de Jesus, amém? Isaías 11:2 mostra a capacitação, aqui está mostrando o ministério, porque o Senhor me ungiu, né? Isaías fala: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo veio super capacitado, ele sendo homem e ele sendo Deus, amém? E aqui no 61 mostra a capacitação de Jesus. Então os irmãos viram, né? Deus trabalhando no começo, foi revelado para Salomão a sabedoria de Deus, que era Cristo, amém? A própria sabedoria testificando de Deus. Vocês irmãos estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Irmãos, é algo misterioso isso? Ou não? É algo muito misterioso, não é misterioso? E isso, talvez eu não sei, mas para alguém aqui pode estar sendo revelado isso hoje. Ou porque a pessoa não sabia, ou se já sabia, amém? E não estava lembrando, mas Deus nos faz lembrar nessa noite de novo, amém? Deus Criador de todas as coisas, Jesus Cristo Criador de todas as coisas, o Espírito Santo Criador de todas as coisas, eles estavam juntos, amém? E Isaías mostrou a sua capacitação, amém? Então, irmãos, tendo Jesus como exemplo, amém? Foi capacitado. Por isso, quando o pastor fala, venha para o estudo de quarta-feira, mas não é? Vou estar transmitindo para vocês uma mensagem. Vai lá no YouTube, vê as mensagens que eu tenho para pregar. Irmãos, aprendam. Aprendam, porque isso são pessoas que tiveram condições e a capacitação de Deus. Amém? Foi capacitado por Deus. Gastou seu dinheiro, lutou, estudou. Foi capacitado por Deus. Deus viu o esforço do servo e ele capacitou. Amém? Jesus, a sabedoria de Deus, ensinava esse texto lá em João 6, o texto que nós lemos logo no começo, só que é um pouquinho antes. João capítulo 6, vamos lá comigo. Glória a Deus. João capítulo 6, a partir do versículo 37, aí Jesus Cristo, irmãos, vai estar pregando para os escribas, fariseus aqui, amém? E muitas pessoas que estavam ali, inclusive os discípulos, né? E um tema polêmico, porque Jesus se diz ser o pão da vida, mas eu não vou entrar nesse tema agora, eu só vou entrar a partir do versículo 37, que diz assim: tudo que o Pai me dá, virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Os irmãos estão vendo aí? Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Mais uma vez Jesus Cristo fala isso. Aí ele fala sobre os profetas. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouvir, aprendeu, vem a mim. Amém, irmãos? Então ele cita isso aí, mostrando para os irmãos o tamanho da sabedoria que ele tinha. Porque lá no capítulo 7, versículo 15, os fariseus falam assim: os judeus maravilharam-se dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Amém? E nós vimos no livro de Isaías que ele foi capacitado. Amém, irmãos? Amém. Aliás, ele já sabia de todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Por isso que eu falo que o Senhor, nesse exato momento, está esquadrinhando os nossos corações. Amém, irmãos? Servir a Deus é uma maravilha. Amém? Você não precisa esconder nada, porque Ele já sabe tudo. Mas uma coisa é certa: confesse. Amém? Se você estiver fazendo alguma coisa errada, confesse. Se você está fazendo alguma coisa certa, fala comigo. Amém? Conversa com Deus, meus queridos. Eu sei que Deus vai dar estrutura, capacitação, vai dar um fortalecimento, que você vai andar por aí e você vai ficar impressionado do caminho tão excelente que Deus tem para nos mostrar. Eu estou vivendo isso. Amém? Amém. Irmãos, estão vivendo isso também? Nós estamos vivendo isso, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Isaías 53, 13 fala dessa passagem. Amém? Só para confirmar do que está escrito nos profetas, era o que Jesus Cristo estava falando. Isaías 53, 13. Amém? 54, me perdoe, irmãos. Isaías 54, 13, que diz assim, ó: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de Deus, e a paz de teus filhos será abundante. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Amém, irmãos? Isso é o que Jesus Cristo estava falando, citando lá onde nós lemos a passagem de João 6:45 e Jeremias 31:34, que diz assim: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Tudo isso, irmãos, está escrito, amém? Para que a gente venha ter conhecimento, amém? Da palavra de Deus. Isso aqui confirma. Você pegar a referência de João 6:45, vai sair nessas duas passagens que eu li agora, amém? Tópico 10: o próprio Jesus convidava as pessoas a virem a aprender. Irmãos, como está escrito lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus Cristo fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu caminho porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, amém? É isso que ele fala lá, eu não estou lembrando bem agora, mas ele fala dessa maneira, irmãos, amém? Vamos ler lá para mim não ficar perdido, porque eu às vezes, irmãos, se eu não anotar as coisas, eu esqueço tudo. E ele diz lá, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, né? Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele fala: aprendei de mim. Amém, irmãos? Você está aprendendo de Jesus hoje? Amém, graças a Deus. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só lendo que eu acerto as coisas dele. Glória a Deus. Então os irmãos viram Jesus Cristo pedindo para que você venha aprender com ele, irmãos. Hein? Então, Deus criando o mundo, Jesus Cristo, com a sabedoria de Deus, testificou do Pai. Ele testificou todas as coisas. Ele ainda fala: eu era o seu aluno. Amém? Depois a capacitação de Jesus. Isaías mostra a sua capacitação e ainda mostra o seu ministério, como seria o seu ministério. Amém? Com os ensinamentos de Jesus é mais fácil de ver. Isso é um fato. Ama? Amém? Jesus disse que não nos deixariam órfãos e enviou o Espírito Santo para nos consolar. Amém? Vamos comigo lá. João 14, passagens bem conhecidas, irmãos. Amém? João 14 e o versículo de número 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então por isso que eu falo, irmãos, lê bastante a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Amém? Estude com pessoas que te agregam valores, pessoas que te ensinam de verdade. Amém? Não pessoas que ficam com histórias estranhas por aí. Irmãos, nós conhecemos algumas igrejas que ficam com histórias estranhas. Amém? Tem algumas igrejas aí que adultério já não é mais pecado, irmãos. Amém? É sério. Tem pastores largando as suas esposas, amém? Sem elas terem cometido nenhum tipo de pecado. Mas ele simplesmente largou porque falou assim: eu não amo mais, eu preciso ser feliz. E o amor, irmãos, o amor é a presença de Deus na vida do cristão. Vocês não sabiam disso? Quer ser cheio do amor? Seja cheio de Deus. Quer ser cheio de amor? Seja cheio de Jesus Cristo. Quer ser cheio de amor? Seja cheio do Espírito Santo. O amor, irmãos, é fruto do Espírito Santo de Deus. Outro dia eu fiz um comentário aqui. Amém? Tem pessoas que falam de amor, mas ele nem sabe o que é amor. Amém? Às vezes ele não consegue nem se amar. Já fica pensando, amém, em destruir a vida do próximo, ou colocar uma mágoa profunda. Irmãos, as nossas atitudes às vezes podem tirar pessoas da igreja. Isso é falta de amor, os irmãos sabiam disso? Pode tirar as pessoas da igreja e ela vai estar lá no mundão, e você vai estar com a mãozona nas suas costas assim, uma mão de sangue bem nas suas costas, porque você foi o culpado.
Então, irmãos, a vida do cristão, se ele quer ser cheio de amor, ele tem que ser cheio de Deus. E isso é um fato, não é um fato? Se eu não tivesse conhecido Deus na profundidade, eu já tinha me separado da minha esposa. Mas nós juntos conseguimos crescer. Amém? Juntos nós entramos no entendimento sobre a pessoa de Deus, sobre o que Ele queria de nós. E aí, irmãos, quando você começa a fazer as coisas que Deus te pede, Ele começa a te abençoar de uma maneira que não tem limites. Amém? Você às vezes nem precisa de tanta coisa e Ele te abençoa. Te abençoa grandemente. Amém? João 16:8. Então o Espírito Santo vos ensinará. Olha, ele fala aqui, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Olha só, João 16:8 vai falar assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Convence como, irmãos? Quando você lê a palavra, amém? E aí faz você lembrar as coisas que Jesus Cristo disse. Amém? Irmãos, estão entendendo a mensagem? Sem dúvida. Deus capacitou o homem a ensinar. Jesus Cristo, irmãos. Amém? Lá no livro de Atos, Lucas, ele vai falar isso. Atos capítulo 1 e o versículo 8. Como, pois, os ouvimos? Opa, está errado. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, quem é de Deus, ele fala a palavra de Deus. Quem é de Deus, ele fica parecido com Jesus Cristo. Fica ou não fica? Irmãos, foram questionar Pedro, mas você não estava com ele. Não, eu não sei de nada. Outro chega assim, mas você não estava com ele. Não, eu não sei de nada. Uma mulher chega e fala assim, mas você estava com ele. A tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. Irmãos, quanto mais você andar com Deus, mais parecido você vai ficar com Ele. Quanto mais você andar com Cristo, mais parecido você vai ficar com Ele. Quanto mais você andar com o Espírito Santo, mais cheio dele você vai ficar. Amém? Amém. E aí toda aquela capacitação que Deus mostrou, Jesus Cristo, com temor, com sabedoria, com conhecimento, tudo aquilo, irmãos, vem para nós também. Porque lá no livro de Coríntios vai falar que nós temos a mente de Cristo. Se nós andarmos com Cristo, nós teremos a mente de Cristo. Amém? E Deus capacitou o homem a ensinar. Vamos lá comigo em Efésios capítulo 4. Então os irmãos estão vendo que nós começamos falando de... Está escrito nos profetas, já falamos sobre sabedoria, já falamos sobre capacitação. Estamos continuando a falar sobre capacitação de Deus. Amém? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, amém? E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então os homens foram colocados aí para ensinar. Amém, irmãos? Aqui nós temos a igreja aqui. Essa igreja aqui,
nós temos um doutor, não é doutor, né? Doutor em teologia, mas ele não é só letrado, menos, ele é um homem de Deus, é um homem que ora, é um homem que busca a presença de Deus, é um homem que quer fazer a obra de Deus. A sua esposa é metade do seu ministério, é a mesma coisa, amém? Uma bênção de Deus, mulher cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. Então essa igreja aqui, irmãos, ela tem tudo para crescer, porque aqui se prega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui as pessoas oram, jejuam, amém? Buscam a presença de Deus, e logo mais eu creio que vai estar saindo para fazer caridade, né? Capelania, pregação nos hospitais. As pessoas que estão aqui vão crescer, irmãos, em entendimento, porque Deus capacitou o casal para isso, e aqueles que estão aprendendo aqui vão crescer também, porque Deus, irmãos, Ele dá essa bênção, amém? Uma bênção, isso é prosperidade da pessoa, porque o resto é condição. Se você está bem com Deus, conhecendo a palavra, buscando a Deus, o resto é condição. A sua vida melhora financeiramente, a sua vida melhora mentalmente, a sua vida física melhora, porque você começa a aplicar mais fé nas suas orações, e Deus tem te curado tantas vezes, não é isso? Tem ou não tem? Irmãos, eu fui curado por Deus. Até uns dias atrás eu estava com um problema no intestino. Eu fui operado, eu tirei um pedaço do colo, o sigmoide, e ainda tirei um pedaço do intestino grosso. Mas era necessário que eu passasse por isso. Irmãos, eu vou falar para os irmãos que eu fui tranquilo, porque eu sabia que Deus estava comigo ali e a igreja estava orando por mim. Então os irmãos estão entendendo como que essa comunhão maravilhosa, como que Deus cuida de nós, como Deus tem nos abençoado grandemente, irmãos. E hoje eu conto esse testemunho aqui, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Sem falar dos outros livramentos e outras coisas que Ele já fez na minha vida. Conheça a palavra de Deus, conheça a fundo, e Ele vai conhecer você a fundo também. Amém? Lá no livro de Provérbios fala que até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se elas forem puras e retas. Olha só que palavra gloriosa. Amém? Conclusão: realmente é da vontade de Deus que todos os seus filhos, amém, sejam instruídos e capacitados para a boa obra, levando a palavra da salvação, de libertação. Agora os irmãos entendem porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Os irmãos entenderam a mensagem? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. E o senhor tem um panfleto da comunidade Cairóis antiga, né? E rapaz, esse panfleto aí deve ter uns 4 anos, né? 3 anos, alguma coisa assim. É antigo. Queridos, que Deus abençoe o pastor Ailton, a todos os irmãos, aos nossos visitantes. Ouvir os sermões do pastor Ailton é bom, que a pessoa fica bom de Bíblia, né? Porque em 40 minutos você consulta a Bíblia 50 vezes. Se for meio ruim de Bíblia, só fica suando, né, pastor? Eu não consigo pregar de outro jeito. Mas que Deus abençoe, é um método maravilhoso, é a palavra de Deus pela palavra de Deus. Então vamos agora fazer uma oração, convido os irmãos a se colocar de pé. Após a bênção apostólica, peço que a nossa irmã Marinalda, pastora Mari, e a nossa irmã Luana vão ali buscar uns quitutes para que possamos servir aqui os irmãos, né? O refrigerante, tudo isso transbordou do evento de ontem, então a gente vem e transborda também, né? Se alegra e se alimenta. E também tem um cafezinho, os irmãos não vão embora sem comunhar
né, sem participar dessa comunhão aí conosco. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por este ajuntamento, por esta reunião de adoração, por esta palavra que falou aos nossos corações. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnífico e eterno. Que o Senhor nos proporcione uma semana abençoada na Tua presença, abundante, transbordante, Senhor, sobre a vida da irmã Luana, do seu esposo, do seu trabalho, pastor Ailton, pastora Marinalda, a nossa irmã Carol, seu esposo, seu filho, sua família, que possamos, Senhor, viver a abundância da plenitude de Cristo, Pai, porque mediante as adversidades, mediante, Senhor, qualquer tribulação, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor está no controle e nós te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica em hebraico. Chesed Ha'adon Yeshua HaMashiach Ve'ahavat HaElohim Ve'nit Habrut Beruach HaKodesh Im Kulhem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito sejam sobre todos vós, e todos dizem amém. Saúde, irmão, com a paz está terminado em nome de Jesus. Pastor, você falou alguma coisa? Depois eu me convido. Estava tudo certo, até aquela passagem de